Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos. Hoje lemos o fim do Evangelho de São João. Trata-se propriamente do final do apêndice que a comunidade joânica adicionou ao texto original. Neste caso é um fragmento intencionalmente significativo. O Senhor ressuscitado se aparece aos seus discípulos e os renova em seu prosseguir, particularmente a Pedro. Após este ato situa-se o texto que hoje proclamamos na liturgia. A figura do discípulo amado é central nesse fragmento e até mesmo em todo o Evangelho de São João. Pode referir-se a uma pessoa concreta, o discípulo João, ou também pode ser a figura, atrás da qual pode situar-se todo o discípulo amado pelo Mestre. Seja qual for seu significado, o texto ajuda a dar um elemento de continuidade à experiência dos apóstolos. O Senhor ressuscitado assegura a sua presença naqueles que queiram serem seguidores. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu, segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, é sábado, vésperas do domingo de Pentecostes, e o nosso olhar se volta para a Virgem Santíssima. Ela que está conosco no cenáculo, sempre pedindo a Deus para que envie o Espírito Santo e nos torne capazes de amar. Quando Maria, mãe de Jesus, junto com os discípulos no cenáculo, rezava esperando a vinda do Espírito Santo, havia ali uma diferença muito grande entre as pessoas que rezavam dentro do cenáculo. Por quê? Porque, além dos 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus, havia a Virgem Santíssima que já possuía o Espírito Santo. Essa foi a grande diferença. Sim, porque a Virgem Maria recebeu o Espírito Santo já desde a sua concepção imaculada, mas sobretudo teve um aumento da graça e da presença do Espírito Santo na Anunciação. Nós poderíamos dizer que a Anunciação foi um proto-Pentecostes, um primeiro Pentecostes. Por quê? Porque o Espírito Santo veio em Pentecostes para formar o corpo de Cristo. E ele veio na Anunciação para formar o corpo de Cristo, nosso Senhor, que se encarna no seio da Virgem Maria. O arcanjo Gabriel havia anunciado a ela, que o Espírito do Senhor virá sobre ti. E é exatamente pela ação do Espírito Santo que a Virgem Maria, então, concebe a Jesus. Santo Agostinho nos recorda que antes de conceber no ventre, Maria concebeu Jesus na alma. E concebendo Jesus na alma, nós vemos que a Virgem Santíssima é a Virgem de Pentecostes. Ela já está com o coração abrasado de amor, cheia do Espírito Santo que nos conduz para a união com Deus. Veja, em Pentecostes o Espírito Santo se manifesta como fogo, as línguas de fogo, e como vento. Sim, por quê? Porque nós precisamos ter a nossa inteligência e a nossa vontade movidas por Deus. O Espírito Santo se manifesta como fogo porque ele é luz que ilumina. Ele ilumina o nosso intelecto. Ele se manifesta como vento porque ele é força que move a nossa vontade. Então, com a inteligência iluminada e a vontade convidada para amar a Deus, nós podemos ser aqueles que Deus pretende que nós sejamos, santos.
É claro que nós não conseguiremos isso com nossas próprias forças, e é claro também que nós não temos méritos nossos para alcançar o dom do Espírito Santo. Então são os méritos de Cristo na cruz, Ele que está junto de Deus, intercedendo por nós, e os méritos da Virgem Maria no cenáculo, quem alcançam de Deus o dom do Espírito Santo. Ao olhar para a Virgem Maria ali com os apóstolos, Jesus vê a sua mãe bendita e mais uma vez repete o Pentecostes. Agora para gerar, sim, o Filho, mas não mais no seu ventre. Para gerar o Filho, sim, mas não mais sem as dores do parto. Deus agora quer gerar os filhos, que somos nós, no único Filho Jesus, membros do seu corpo, com as dores do parto de nossa conversão, com as dores do parto de nossa transformação interior. Precisamos, sim, junto com Maria, clamar o Espírito Santo. Ele virá formar o Cristo em nós, não sem dores do parto, não sem que nós passemos pelas provações que matam o homem velho, até que nós nasçamos como homens novos na estatura do Cristo Jesus. Então, vamos lá, que na vigília desta noite, unido à Virgem Maria, unido aos santos e os anjos do céu, unidos à Igreja do mundo inteiro, nós clamemos o Espírito Santo, do qual tanto necessitamos. Ele, Pai dos pobres, vem em nosso auxílio e nos dê a graça de conhecer a verdade e amá-la até o derramamento do nosso sangue, se preciso for. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.